Oi, 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 Bi, tá começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo, Bi. Esse vídeo aqui é diferente, eu vou contar aqui agora qual foi a minha experiência lendo pela primeira vez um webtoon. Foi bem legal, bem interessante, o que eu entendi da história foi bem assim, mais... Uou, vou contar aqui agora pra vocês, mas desde já, mulher, por favor, se inscreva aqui embaixo, mete o dedo no like, porque isso é muito importante. Ative o sininho, pois tem vídeo aqui no canal de segunda a sexta, com nosso horário marcado, sempre às 11 horas da manhã, Bi. O que eu achei de fato de Under the Green Light, Bi, olha, eu amei, adorei, mas se você chegou nesse vídeo aqui agora e não sabe se a história é boa, se vale a pena, vale muito a pena, mas eu vou dar uma sinopse aqui sem spoiler pra você. Então vamos lá, Bi. Under the Green Light vai contar a história do Jin, que é uma pessoa muito atraente, muito bonita, muito charmoso, o bofe é muito bonito mesmo de fato, e o Matthew, ele se sente muito atraído pelo Jin logo de cara, porém, Bi, o Jin não é uma pessoa muito assim, sabe... ele tem umas questões ali, ele assim, mas de um jeitinho assim, não posso dar spoiler aqui agora, mas ele não é uma pessoa assim que eu diria certa, sabe? Ele não é uma pessoa certa na história assim, sabe? Então ele é uma pessoa mais um outro lado, ele não é o bonzinho de fato, então o Matthew, ele se sente atraído ali, e eles têm ali uma certa conexão juntos que vai se demonstrar muito forte na história também. Exatamente até aqui, Bi, que eu posso falar pra você sobre a história, porque senão vai ser spoiler, então por favor leia a webtoon, é muito legal, eu recomendo muitíssimo mesmo de fato, então bora falar aqui agora com spoiler, porque agora, Bi, tá babado, Bi. Vamos começar o vídeo aqui agora, Bi, dizendo o que eu entendi de Under the Green Light. A história é bem legal, eu comecei muito bem, é o meu primeiro webtoon de fato. Eu achei bem interessante como a autora soube fazer toda a história, assim, toda essa trajetória, o núcleo também que tem na história é muito legal também, mas bora começar aqui agora dizendo o que eu entendi sobre o Jin, né? O Jin é uma pessoa assim que ele é logo... Ele entrega algo logo de cara, você me entende? Você fica muito curioso para saber como ele se tornou essa pessoa fria e calculista que não se mostra muito emotiva e ele não demonstra muitas assim emoções, e como é esse passado dele que fez ele se tornar essa pessoa assim que ele é hoje, sabe? Então, ele tem todas essas camadas, esse ato dele que é mais assim, ele vai para um outro lado da força, que não é o do bem assim em alguns aspectos também, mas ele tem um passado ali que é bem legal, é bem intrigante, você entende ele e você entende toda essa trajetória dele, mas o passado dele é algo que eu senti que vai ser mais abordado daqui pra frente depois, quando eu tiver uma segunda temporada, mas eu acho que aqui agora então você entende que ele tem esse passado, mas porém, Bi, como a história finalizou, deixa ali uma ponta muito solta também do que pode acontecer. Será que aconteceu aqui, ali, será que o casal vai ter um final feliz? Ainda não sabemos até então, mas eu acho que na história dele, de fato, fica muito legal como isso é trago pra gente, você entende ele também, você entende ali aonde ele trabalha, aonde ele começa a se envolver com o Matthew, que eu vou chamar ele de Matheus aqui agora no vídeo pra ficar mais fácil. Eu acho que como isso é entregue pra gente, é muito... assim, é muito aos poucos e é bem legal também, porque você conhece mais assim um pouco aprofundado mais assim o passado do Matheus, e isso é bem legal também como isso pega aqui e se envolve aqui e tudo se encaixa, porque ele não lembra muito do Matheus, né? Ele não tem essa lembrança do Matheus, então quando ele pega isso aqui e junta com isso aqui, faz tudo sentido na história, mas eu acho que ele é um personagem que eu fiquei muito intrigado com ele, e quando ele foi crescendo, construído, você entende que ele vai para um outro lado também, sabe? É muito legal também isso ver nele, assim, porque eu tô bem... Eu acabei hoje de ler a webtoon e eu tô ainda pensando nele, em como isso pode ser abordado em uma segunda temporada também, que eu acho que vem aí, eu não tenho certeza ainda aqui nesse vídeo. E na vida dele, ele é uma pessoa, assim, que... usa aquele lado caliente ali numa situação caliente, que eu não posso dizer aqui em palavras de fato, mas ele fica muito, assim, confuso no trabalho, assim, com raiva, frustrado, e ele desconta isso ali, né, naquele momento ali mais caliente, mais íntimo. Então você vê que ele usa esse momento ali pra... ficar mais de boa, mais, tipo, tomar um ar, sair daquela zona onde ele tá. Então você observa muito sobre isso também nele, que quando ele tá mais, assim, estressado, mais confuso, mais frustrado, você vê que ele vai pra esse lado aqui. Isso, de fato, é bem abordado, você entende como ele faz toda essa trajetória, você entende aonde ele vai, pra onde ele vai, e aonde a história quer levar você até então, sabe? E ele foi uma pessoa que ele não nutre sentimentos pelas outras. Ele é, de fato, uma pessoa mais fria, mais calculista, e ele tem, assim, um passado que é bem legal olhar aqui agora no futuro sobre ele também. Eu entendi o personagem como ele foi, assim...
moldado pra gente com o passado dele aqui agora. Eu acho que faz muito sentido, mas como isso pode ser mais abordado, porque você tem um feedback ali pequeno sobre a história dele, não tão pequeno assim, que explica algumas coisas, mas eu acho que depois que ele saiu do próprio orfanato ali, ele criou ali uma outra linha, sabe? Então acho que isso pode ser abordado na segunda temporada também. Eu acho que a autora vai saber explicar isso e trazer um sentido ali diferente também pra ele, com essa relação que ele tem com o Matheus, que deve ser bem legal também. Começando aqui agora, Bi, bora falar sobre o Matheus, que é o Natural, né, Bi? Mas eu vou dar o nome dele aqui de Matheus aqui agora pra ficar mais fácil de fato mesmo. Eu acho que, gente, ele é o meu bolinho. Eu amei quando o personagem apareceu na história. Ele é uma pessoa muito... Ai, gente, ele é muito bonitinho, ele é muito fofa, sabe? Ele tem um lado ali muito... ele é uma pessoa muito bonitinha, assim, muito fofa. Eu fiquei muito curioso pra saber como isso ia ser abordado, o passado dele, porque ele não tem ninguém ali, sabe? Ele cresceu sozinho, sabe? Ele tem toda essa bagagem com ele e ele consegue ser uma pessoa simples, que segue ali uma linha que ele tá sozinho e que ele consegue lidar com tudo isso, porque ele, sabe, ele tem esse passado assim mais dark junto com o Jim também, que os dois têm esse passado assim bem tenso, mas eu acho que como isso é abordado aqui agora pra gente, você entende ele, porque isso de fato é mais abordado no passado dele aqui agora na história, você entende mais o passado dele, não que você não entenda o passado do Jim, mas é mais abordado aqui o passado do Matheus de fato. Eu acho que como ele cresceu ali, tem todo essa trajetória dele, essa história dele com o coelho, que é bem triste quando você observa que isso é bem mostrado assim pra gente, e volta aqui o coelho de novo também. Você vê que foi algo que mexeu muito com ele ali quando ele era pequeno. Ele não é uma pessoa que tem muitas experiências assim amorosas, então ele vê ali no Jim, cria todo esse arco pra eles aqui agora, que é muito legal também. Você vê que é um lado dele ali que ele nunca... Sabe, ele nunca quis, assim, ter experiências assim agora. E quando ele conhece o Jim, tudo muda ali, sabe? Tudo cria uma outra vertente pra ele. Esse lado dele de ser escultor, sabe? Que ele trabalha ali, que ele é prodígio e ele se dá bem na escola e todo mundo elogia ele e ele tem ali olhares de inveja acima dele. Eu acho que isso aqui é bem legal na história, porque você entende que todas essas esculturas que ele fez são mais frias, mais assim, transmitem uma emoção diferente do que... porque é isso que ele tá querendo passar ali na história, sabe? Essa emoção ali através da obra dele. Então isso é bem legal também quando você vê que é bem pautado aqui. E até o Jim fala sobre isso também, sabe? Que ele tem os desenhos ali que ele molda ali, que é bem legal. Então isso aqui no personagem cria várias coisas aqui agora que é bem legal de ser abordado. E como ele ficou tão feliz quando ele reencontrou o Jim, sabe? Que ele viu ali a pessoa que entendia ele e que o Matheus conseguia passar essa outra visão que o Jim tinha do orfanato, sabe? Que foi até um ponto que ele pega o caderno do Matheus, né? Ele vê os desenhos ali do local, do orfanato, e ele vê ali uma outra interpretação do lugar, sabe? Que ele vê uma outra visão ali pelo olhar do Matheus. E um detalhe assim que quando ele apareceu, a própria história, né, eu fiquei um pouco assim, eu tomei um susto quando já acontece muitas cenas assim caliente, né, na história. Eu não sabia que eu ia encontrar essas cenas assim nessa história, assim, porque eu não sabia de nada. Eu comecei a ler e olha, assim, e foi sendo explicado pra mim aos poucos e eu gostei bastante do contexto, dos traços da autora, da história, da narração. É muito legal porque aqui agora é a minha primeira experiência lendo Webtoon. E eu amei, eu amei. Eu fiquei assim, gente, cadê o episódio? Passa pra baixo. E eu fiquei apaixonado pelo Matheus. Mas o Jim, ele é um lado assim que eu quero que ele seja mais abordado do que ele já é. Que agora você entende que a história, ela conta os dois lados dos personagens em si e que aparece aqui, papá. Mas o passado do Jim eu quero que seja mais desenvolvido, porque o passado do Matheus é uma coisa assim, é um detalhe, né, que a gente fica ali, a gente conhece, porém não tem muitas, assim, ações ali que, sabe, pode ser mais contado agora aqui na segunda temporada, que eu não sei se vai ter ou não, porque a história em si é de 2021. Eu acho que a história tá pra ter uma continuação, mas eu não me informei sobre isso também. Eu tô gravando esse vídeo aqui agora, sabe, tipo... Papum, papum, porque de fato eu quero muito falar sobre a história. Eu acho que a história é bem legal, eu vejo a história sendo adaptada, sabe, em série, assim. Eu acho que tem toda essa proposta também, eu acho que é uma história que é bem interessante. Ela conta um lado ali, a história em si, ela é bem
assim, ela tem vários ganchos, com olhar também que ela pode ter alguns plots ali, mas eu acho que a história em si ela vai ganhar, assim, uma outra vertente no olhar da segunda temporada, sabe? Eu acho que aqui agora foi bem abordado isso também. Vamos falar aqui agora sobre a relação do Jim com o Matheus, né? Olha, assim, eu fiquei lendo a história, desde o, né, a lenda assim, pouquinho em pouquinho, eu acho que ela é bem desenvolvida, porque ela é muito assim, sabe? Ela entrega bastante aqui agora, porque você entende que o Jim, ele conhece ali uma pessoa que não tem tantas experiências assim, amorosas, né? E que ele é o primeiro, então ele fica intrigado com essa pessoa que já tem 20 anos e tá ali na flor da idade e não usufruiu, né, de tudo isso, tudo mais assim e tal. Então ele fica muito curioso por esse fato e ele decide reencontrar o Jim toda sexta-feira e tal. E quando isso é abordado, é bem legal você olhar assim, porque ele é de fato assim uma pessoa mais fria, mais na dele, ele não demonstra muitas emoções, o rosto dele assim é um pouco mais frio, né? Ele é mais assim, mais na dele. O Matheus também é assim, mas eu acho que o Matheus ele consegue transmitir assim uma emoção que não é pelo rosto, mas pelas palavras, sabe? Ele entrega muito ali que ele gosta do Jim e o Jim ele fica um pouco assim, sabe? Então você entende que os dois são assim. O Matheus já fala sobre isso e o Jim já fica, ele pega isso, ele tenta analisar, sabe? Então isso é bem legal também, mas eu acho que como essa relação dos dois é bem criada, é bem desenvolvida, você fica muito curioso para saber qual é essa ligação do coelho, que você entende que é aqui, mas que pra cá vem aqui um gancho e pega o orfanato e ele consegue entender, o Jim e o Matheus conseguem entender, sabe? Então isso é bem legal também, porque você entende que ambos se encontram e no final, Bi, eu fiquei passada, porque você entende que ele pega ali uma informação que é do próprio orfanato, que ele lê ali que o Matheus era, e ele pega tipo, ah, é ele. Então é bem legal, porque você vê que a história em si, ela começa a criar um novo ponto ali de narração, e quando ela chega no EP final, ela explode tudo, sabe? E é um grande arco, é um grande núcleo assim que se abre aqui agora, porque você entende que tem o núcleo dos dois, tem o núcleo do Jim com a empresa e do Jim ali com o ex-chefe dele, e isso passa a ser mais desenvolvido aqui agora, mas quando chega no EP final, você vê que o Jim ele tem toda essa evolução nele mesmo, sabe? E que você entende que ele tá bem intrigado com o Matheus e que ele se sente leve com o Matheus, ele consegue ficar assim com uma mente mais tranquila quando ele tá com o Matheus e quando ele consegue estar no estúdio do Matheus. Eu acho que ele fica com o pezinho atrás ali, é claro, porque o Matheus começa a desenhar ele ali agora, assim, de um jeitinho, então ele fica um pouco mais intrigado, ele acha que o Matheus vai para um outro lado ali mais assim diferente, porque você entende que ele tem toda essa vontade de querer esculpir, né, de ter ele como modelo, e que ele vai fazer de tudo para isso, e que ele quer ali conseguir que o Jim fique perto dele até esse ponto, e que depois, assim, sabe, isso pode criar uma outra trajetória. E é nesse ponto que quando chega no EP final, você fica muito, muito assim, feliz, porque você entende mais aqui agora sobre os dois e como aconteceu isso lá no passado, que agora acontece aqui agora um pouco mais diferente, assim, todo esse encontro, esse reencontro de fato. Então, quando isso acontece e terminou com um gancho ali, sabe, essa temporada em si, e esse gancho aqui agora dessa temporada foi bem legal, porque você entende que tem muita coisa para acontecer, mas pode criar uma outra vertente, sabe, uma outra trajetória de fato pros dois. Eu ainda tô pensando sobre a história, eu acho que, assim, eu tô esperando loucamente já pela segunda temporada, eu acho que vai ser bem legal. Eu não sei quando ela vai chegar, comente aqui embaixo se você sabe quando ela vai chegar, ou quando vai ser assim, sabe, comente muito aqui embaixo, porque esse aqui foi o meu primeiro webtoon, e eu amei, eu acho que eu comecei muito bem de fato, eu acho que a história pra mim, ela foi assim, sabe? Gente, ela é bem legal, eu gostei bastante de fato. Então, essa foi a minha experiência lendo o webtoon e eu gostei bastante. Eu amei, eu achei maravilhoso, eu já tô bem ansioso pro que pode acontecer e esperando mais assim, informações sobre o meu bolinho, que é o Matheus. Gente, ele é muito bonitinho, ele é muito lindo, ele é muito... Sabe, ele é tão, assim, wow, sabe? Não assim que o Jim não seja, o Jim também é, mas o Matheus, ele é o meu bolinho, sabe? Eu acho que eu peguei ele, assim, de um jeito diferente, assim, quando ele aparecia, quando ele narrava a história. Você entende toda
esse ponto que ele tem pelo Jin, né, e como isso é abordado e como isso é trago pra gente, é bem legal também, mas essa foi a minha experiência, foi um vídeo mais tranquilo, não tão levado à 10ª potência, foi só um vídeo pra contar o que eu achei, o que eu entendi sobre os personagens em si, eu acho que é sobre isso também, então comente muito aqui embaixo muito o que você achou da história em si, se você leu, se você quer ler, se você entendeu, assim, um ponto de vista, se você compreende meu ponto de vista aqui agora também, porque esse vídeo aqui é um teste pra mim, sabe? Porque eu tô começando aqui agora com Webtoon e eu vou ler um em seguida. Se eu encontrar um assim que seja legal, assim, eu vou dar uma pesquisada assim pra conhecer mais sobre o Webtoon, pra entender mais sobre como funciona, todos os termos assim que usa, que eu acho que o Webtoon... Você deve falar Webtoon? Acho que sim, né? Webtoon, a história Webtoon. Então, esse é o vídeo. Espero muito mesmo que você tenha gostado. Foi um vídeo bem legal de gravar. Foi um vídeo bem divertido, de fato. Então, olha, comente muito aqui embaixo, muito, e mete o dedo no like, porque isso é muito importante. E se você, é claro, quiser ter um contato a mais comigo, pode me seguir pelo Instagram, pode mandar mensagem por lá, pode mandar teorias, comentários sobre a Webtoon, sobre séries, sobre BL. Comente tudo comigo por lá, porque é bem legal também. Então, é isso, Bió. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.